Ageu capítulo 1, do 12 ao 15, a palavra do Senhor diz assim: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do restante de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar, pedir a bênção do Senhor para a pregação. Senhor, nós te adoramos, louvamos teu nome na tua presença em adoração pública, neste dia do Senhor, te agradecemos pela manhã, agora à tarde. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco também agora, como falou pela manhã. Pedimos a tua bênção. Abençoa o meio de graça, ó Deus, fala conosco, nos dá ouvir a voz de Cristo. E assim, ó Deus, fortalece a nossa fé, o nosso coração. Também nos dá, ó Deus, as graças da fé, do arrependimento, do temor do Senhor. E nos dá a olhar para Jesus por meio desse texto. É no nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, nós chegamos aos versos finais deste primeiro capítulo da profecia de Ageu, e nós já observamos nos versos anteriores que o Senhor chamou o seu povo a considerar os seus caminhos, e o povo ouviu a voz do Senhor, conforme temos em nosso texto. O povo temeu, o povo recebeu a promessa da presença de Deus, e finalmente o capítulo encerra com o povo retornando ao trabalho da casa do Senhor. Nós observamos, irmãos, no começo deste capítulo, a situação desordenada. O povo de Israel havia voltado do cativeiro com o propósito da parte de Deus de edificar o templo, além de também edificarem as suas casas. Mas, de fato, o que aconteceu é que havia ali uma postergação, uma negligência quanto ao templo. E agora o Senhor enviou a sua palavra, o povo foi corrigido e houve arrependimento. E finalmente o povo foi despertado para pôr as mãos à obra. E essa ação de agir, de trabalhar, de fazer a obra do templo, nós observamos claramente no texto, irmãos, que foi consequência de ouvir a palavra de Deus, de meditar na Escritura, reconhecer que aqueles eventos, no que diz respeito à sua produção, aos seus recursos, semear muito, recolher pouco, comer, mas não saciar a sua fome, beber, mas não saciar, comer, mas não fartar-se, vestir-vos, mas ninguém se aquece, receber salário e pô-lo num saco furado. Tudo isso o povo reconheceu ser disciplina do Senhor sobre as suas provisões. E o povo creu na palavra de Deus, houve temor, uma resposta adequada. E isso, irmãos, mais uma vez comprova que a palavra de Deus é meio de graça. A palavra de Deus, com a bênção de Deus, produz mudança no coração. A fé vem pelo ouvir, pela pregação. A pregação pela palavra de Cristo, a Escritura.
E a fé é uma graça que Deus concede ao pecador, e quando Deus concede esta fé, desta fé brota o arrependimento. O arrependimento emerge da fé, de um coração regenerado, de um coração crente. Esse coração crente contempla a palavra de Deus, contempla a si mesmo, ele leva a sério a palavra de Deus, ele se arrepende. Desse modo, irmãos, essa mudança de direção foi provocada pela palavra de Deus, pela pregação, pela obra do Espírito Santo. O povo não conseguiria mais viver em desobediência. Então nós não vemos aqui a palavra arrependimento, mas nós temos os efeitos do arrependimento no texto, uma reconsideração, mudança de caminhos, e é evidente no texto que foi pela graça de Deus. O texto também diz, no verso 14, que o Senhor despertou o espírito deles, ou seja, uma ação de Deus. Não é mera reforma com base no esforço humano, mas o Senhor operou por meio da pregação, abençoou a pregação. Irmãos, irei caminhar por esse texto a partir do tema a palavra de Deus e o despertamento espiritual. A palavra de Deus e o despertamento espiritual. Em primeiro lugar, a palavra produz obediência, verso 12. Então, temos aí os líderes, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, que são sacerdotes, mas também o povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Irmãos, em primeiro lugar, perceba que a palavra é de Deus e não de Ageu. Ageu é o instrumento. O povo ouviu do próprio Deus através de Ageu. O povo reconheceu que o que foi dito é palavra de Deus. Não é palavras do profeta Ageu, como se a palavra dele fosse separada da palavra de Deus. E foi essa palavra que produziu fé e convicção de pecados, o reconhecimento que estavam errados em não trabalhar na reconstrução do templo, ou seja, estavam em desobediência. Voltaram para o exílio para reconstruir e estavam em pecado, em negligência. A obra ficou parada, porque havia acomodação, um inimigo interno, a letargia, e inimigos externos, opositores. E o Senhor então, por meio de Ageu, falou com esse povo inativo. O Senhor então falou com eles, eles deram ouvidos, e por isso colocaram mãos à obra, voltaram ao trabalho de edificar o templo do Senhor. Desse modo, irmãos, nós vemos que o Senhor já havia falado anteriormente no verso de número, antes do verso 12, no começo do capítulo, o Senhor já havia falado que não era falta de recursos o problema. Nós já vimos que o problema eram prioridades desordenadas, falsa prudência, negligência quanto à aliança, e havia disciplina, estavam sofrendo disciplina. A obediência do povo aqui, irmãos, então, é resposta à palavra. Então, nasce do encontro com a palavra. E volto a dizer, não palavra meramente de Ageu, mas palavra do Senhor. Ou seja, não é que o povo estava esperando uma exortação humana, estava esperando um homem dar ali um empurrão, mas eles responderam porque foi palavra de Deus. O Espírito Santo operou com a palavra de Deus. Ou seja, Ageu falou, mas não foi Ageu, foi Deus. A fala de Ageu, como um profeta fiel, é a fala autorizada de Deus. Então não foi a capacidade de Ageu que moveu. Não foi a eloquência, a capacidade,
persuasiva do pregador, mas a autoridade está na palavra de Deus. Claro, veio por meio do pregador, e então o povo, nós observamos no texto, ouviu e depois obedeceu, e a evidência de que alguém ouviu de fato é que obedece, é que obedeceram. Então ouvir e obedecer estão conectados, fazem parte da mesma realidade. Perceba também que primeiro os líderes ouviram, mas também todo o povo ouviu. Deus fala com os líderes, eles são instrumentos também para conduzir o povo em direção à obediência, mas o próprio povo também ouviu e pôs mãos à obra. Desse modo, irmãos, que fique claro, é a palavra que produz obediência. E aqui, não apenas obediência individual, mas corporativa, da igreja, do povo, comunitário, o povo, os líderes e o próprio povo, todos obedeceram à palavra do Senhor. Em segundo lugar, irmãos, a palavra também produz temor do Senhor. Ainda no final do verso 12, diz que o povo temeu diante do Senhor. Não é que a palavra de Deus produz apenas obediência externa, mas há uma resposta de reverência interna. O povo está diante de Deus com seriedade. O seu pecado é confrontado, há temor, reverência. Então há esse movimento, ouvir a voz de Deus, temer diante de Deus, e só então agir, levar à prática. Então a palavra de Deus produz temor, a voz de Deus, estar na presença de Deus. Ou seja, o temor também emerge da fé. O povo ouviu, creu, arrependeu-se também, isso emerge da fé. E o próprio temor também, porque a fé olha para o que Deus está dizendo e diz: é justo, Deus é justo. Deus é justo em punir, em disciplinar, nós pecamos. Deus é justo em punir, cumprir as suas ameaças e nos punir. Desse modo, irmãos, o temor, ele é também uma consequência desse meio de graça, de ouvir a pregação, a palavra, e a receber com fé. E veja que o povo é retirado da apatia espiritual, o povo é levado a temer a Deus, ou seja, não há mais desculpa, não é tempo ainda não é tempo de reconstruir. Ou seja, o temor os levou a revisar as prioridades. Eles consideraram o seu caminho, os seus caminhos, perceberam que não era mero azar o que estava acontecendo com eles e temeram, tiveram reverência. Ou seja, eles estavam convictos: Deus vai cumprir suas ameaças, Deus pune o pecado. Então o temor está ligado à fé e ao arrependimento. Uma alma arrependida, uma alma que crê, um coração regenerado, o Espírito Santo opera e concede fé salvadora ao pecador. E esse coração crente, ele olha para si mesmo, para o seu pecado, e se arrepende. E ele teme a Deus. Então há uma disposição agora de tratar Deus com seriedade, não com leviandade. Reconhecer que Deus é o Senhor. Reconhecer que a pregação, a palavra, ela é de Deus, não é dos homens. Então o povo está diante do Senhor. Então o povo reconhece que foi pecado. Não foi mero erro estratégico ou administrativo. O povo negligenciou a palavra de Deus. E o temor é a resposta que percebe então que não podem mais viver desprezando a Deus e não dando prioridade a Deus e para o seu culto. Então o temor também faz parte, está no elo entre escutar a palavra e praticar a palavra, porque a palavra alcança o coração e conduz à prática. O temor do Senhor é o princípio do saber, e o povo foi tomado de santo temor e de fé.
E de fato, irmãos, a palavra de Deus, quando ela é ouvida, quando Deus fala ao coração, ela destrói toda leviandade e produz reverência. Irmãos, há algo interessante também aqui em nosso texto, especialmente no verso 13, diante da resposta de obediência, o Senhor falou através do profeta Ageu, e o Senhor disse: eu sou convosco, diz o Senhor, no final do verso 13. E isso é muito solene, porque no contexto aqui do nosso texto, o povo foi para o cativeiro, o templo foi destruído, Judá caiu para a Babilônia. E os irmãos lembram que no livro do profeta Ezequiel, há ali, no capítulo 10 e 11, há ali uma visão em que a glória partiu do templo. E então a presença de Deus, a glória de Deus era representada pelaquela nuvem, por aquelas manifestações de glória, e Ezequiel tem essa visão de que a glória saiu do templo. O exílio, irmãos, ele exemplifica como que um banimento da presença do Senhor, ou a perca da presença de Deus. Então, diante desse desafio de reconstruir, o que é que Deus fala ao povo? O que é que Deus promete ao povo? Deus não diz assim: eu vou enviar recursos, embora é Deus que dá os recursos, o que eles tinham, o que eles poderiam ter. Mas o que Deus diz é: eu sou convosco, diz o Senhor. É verdade que eu tirei a glória do templo. É verdade que eu como que me afastei de vocês, mas eu sou convosco. Eu sou o vosso Deus, o Deus da aliança. Também, irmãos, é evidente que toda essa ideia de que a glória estará presente nesse templo, toda essa ideia do templo, do tabernáculo, isso aponta para Cristo. A palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele armou a sua tenda entre nós. A glória de Deus veio a essa terra na pessoa de Cristo, do Filho de Deus. Deus, então, o Deus homem, Deus veio a este mundo e Cristo disse que o seu corpo, que ele é o templo. Então não é que Deus visitou apenas o seu povo, ele virou o próprio templo, digamos assim. Jesus disse: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. E a glória desse templo que vai ser reconstruída aqui por esses do pós-exílio é que Jesus entrará nesse templo. E também essa linguagem que Deus diz: eu sou convosco, ela é uma linguagem que ela encontra o seu eco e contrapartida no que Jesus diz no Evangelho. Jesus diz em Mateus 28, 20: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cristo é Emanuel, Deus conosco. Eu estou convosco, eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor está conosco através do Filho. E então nós vemos que há um propósito de apontar para Cristo por meio dessa circunstância e da restauração dessa glória ali no templo, tanto na vinda de Cristo, também na sua ressurreição e promessa de estar conosco todos os dias. Mas em terceiro lugar, irmãos, a palavra produz despertamento, verso 14 e 15. E o texto diz que foi o Senhor que despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, ao 24º dia do 6º mês. A palavra de Deus é quem produz despertamento. E a palavra de Deus, irmãos, ela não encerra na convicção interior apenas. Sim, Deus concede a fé, convicção, temor, mas o arrependimento bíblico conduz à ação. Deus coloca um espírito novo. Eles finalmente vão vir e fazer a obra. A boa obra aqui é feita a partir de um coração crente. A boa obra, irmãos, ela é boa obra porque ela é feita
por um coração crente, regenerado, em obediência à palavra de Deus. Então é necessário esse fluxo. O povo ouve de Deus, o Espírito Santo opera, lhes concede fé, arrependimento, o povo teme, o povo ouve de Deus a promessa: eu sou convosco, e Deus desperta o espírito deste povo, e aí sim eles vêm e vão reconstruir, vão trabalhar. Então é o Senhor que suscitou o espírito de Zorobabel e de Josué e de todo o povo, ou seja, a obra é feita quando a palavra é recebida. É pela palavra de Deus, Deus opera pela sua palavra, no coração. A obra que devemos fazer é uma obra de fé. Nós fazemos porque cremos. É uma obediência da fé. Porque Deus nos salvou, nos deu um novo coração. Deus, o Senhor, nos desperta. O Senhor está conosco, Ele trabalha através de nós. Mas nós vemos aqui, irmãos, que antes de trabalhar através de nós, Deus trabalha em nós, Deus trabalha no povo. O povo estava apático, indiferente. O povo então estava postergando a obra, e Deus trabalha em primeiro lugar no povo. Ou seja, Deus é o agente, Deus é quem age, o povo é instrumento. Então essa obra é obra da fé. É verdade que o povo vai agir e colocar mãos à obra, mas é evidente que em primeiro lugar é obra de Deus. Então o texto diz claramente: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel. É o Senhor quem move, quem opera, tanto o querer quanto o efetuar. Ou seja, Deus opera no coração pela palavra. Então a palavra desce ao coração, a palavra então molda as convicções pessoais, leva ao arrependimento, a reconhecer o pecado, produz temor e obediência. E essa ação de Deus, irmãos, ela é uma ação que sim, há um aspecto individual, é verdade, mas no texto também nós vemos que é uma ação comunitária. É uma ação pactual para a igreja, é visível. E nós vemos que essa ação também não é uma tarefa neutra, reconstruir o templo, mas tem um significado profundo, é um sinal de que sim, agora Deus está no centro, a presença de Deus é importante no meio do povo, e o povo não mais vai apenas valorizar o seu conforto particular, mas vai fazer o que tem que ser feito. E nós sabemos, evidentemente, que para trazer isso para o nosso contexto, não devemos trazer e aplicar isso meramente à construção de templos ou algo assim, mas sabemos que o trabalho que Deus quer que façamos é um trabalho espiritual. É reorganizar a nossa vida, tendo Deus no centro, dando a Deus o seu lugar, que é o primeiro lugar, buscando o seu reino em primeiro lugar, tendo tempo para o Senhor, para a sua palavra, fazendo essa obra que é espiritual, a comunhão com o Senhor pela palavra, pela oração, buscando a Deus em nossas casas, também na adoração pública. E a fé é que vai levar a ação, ou é quem deve levar a ação, é a fé verdadeira. Ela não vai ficar, irmãos, apenas no ouvido. Ela irá descer ao coração, irá operar nas convicções, irá se manifestar em obediência operosa. Meus irmãos, a partir disso que vemos no texto, ainda algumas aplicações. Desse modo, irmãos, nós vemos que reforma e avivamento segue esse padrão. Reforma, ela vem da palavra de Deus, de ouvir de Deus. Ela vem de temer a Deus. É o que aconteceu com os líderes. E veja que o Deus que operou nos líderes, Zorobabel, Josué, também operou no povo. Deus pode avivar de várias maneiras indivíduos,
Pode começar pela liderança, que é o caso do nosso texto, mas veja que há um propósito de que alcance, que esse avivamento e reforma alcançasse toda a congregação. E Deus usa a sua palavra, o seu Espírito, e aqui no texto, no caso, é Ageu, o instrumento. O instrumento aqui, no caso o profeta, ele não é um mero instrumento para a conveniência do povo, mas ele é, conforme já argumentamos, mensageiro do Senhor. Ele fala a mensagem do Senhor, ele não é a fonte da mensagem, não tem nenhuma novidade ou nada que vem do pensamento de Ageu, ele é apenas o canal, o instrumento, como que um alto-falante de Deus. E ele não prega para agradar ou para acalmar as consciências adormecidas, mas para despertá-las. Mas, como argumentamos, é Deus quem fala, é a palavra de Cristo. Também vimos no texto a promessa da presença de Deus, que é a nossa maior necessidade. Nada podemos fazer sem o Senhor. E o maior estímulo, irmãos, para fazermos a obra é a presença de Deus. Também vimos que Deus trabalha em nós, antes de trabalhar por meio de nós. Então, os caminhos de Deus são misteriosos, mas Deus está trabalhando em cada um de nós. Deus trabalha, irmãos, no seu povo em primeiro lugar. Deus, então, a obra é dele, ele vai fazer, e ele vai, então, nos preparar para isso, trabalhar em nós para isso. Então, Deus desperta o seu povo. E veja que o povo age coletivamente, como um povo. Então, é possível que o avivamento comece em indivíduos particulares, em momentos de oração, ou grupos que decidem ter uma vida mais dedicada a Deus, de oração, de leitura da palavra, de participação dos meios de graça com fé. Mas o fato, irmãos, é que Deus, então, ele alcança todo o povo, e é o propósito de Deus que o povo todo obedecesse, considerasse, subisse, trouxesse a madeira, edificasse a sua casa. E nós sabemos, irmãos, que tudo isso aponta para Cristo Jesus, que é o templo supremo. Como falamos já, o seu corpo, ele diz, é o templo. Ele entrou, o Deus homem, o Deus encarnado, nesse templo, reedificado por Zorobabel, embelezado por Herodes. E então a glória desse templo foi muito maior do que a do templo de Salomão, porque não era meramente Salomão que estava ali, ou os sacerdotes do período de Salomão, mas o próprio Filho de Deus. E então a glória do segundo templo superou a do primeiro, porque Cristo veio em carne e também esteve ali. E nós sabemos, irmãos, que quem edifica o seu templo, que é a igreja, é Cristo. Cristo é a pedra fundamental. A igreja é a casa de Deus. Nós, o povo de Deus, nos tornamos a habitação de Deus no Espírito. E edificar a casa de Deus hoje é, de fato, buscar o seu reino em primeiro lugar, é buscar a sua palavra, os meios de graça, é buscar o bem da igreja, o bem espiritual da igreja, a pureza da igreja, do seu culto, da sua doutrina. Desejar, irmãos, que o Evangelho seja pregado a todos, a toda criatura, como o Senhor nos ensina a fazer. Ou seja, o templo de Deus agora ele é espiritual. Nós não temos aqui obrigação, embora é bom ter um salão de cultos, que não devemos chamar de templo, nós não temos, pelo Evangelho, nenhuma obrigação de construir um templo físico, embora seja bom seja interessante para termos um lugar adequado para o culto, mas o templo, irmãos, ele é espiritual, e nós não podemos ficar frios e apáticos quanto à edificação desse templo celestial, que é a edificação da igreja. Então, negligenciar a edificação da tua própria alma, da tua família ou da igreja também, dar desculpas para não congregar, não servir a Deus, não orar pela pregação, pelo pregador,
Meus irmãos, isso é que é o equivalente hoje, essa frieza, essa falta de dedicação, de investimento, de tempo, recursos também para que o Evangelho seja pregado. Essa frieza é o equivalente a o que esses hebreus, esses judeus faziam ali quando não reconstruíam o templo. Essa negligência quanto à igreja, essa desculpa de não congregar, de não buscar a Deus, de não priorizar o reino de Deus, os meios de graça. De fato, irmãos, esse é o equivalente para o que os judeus diziam ali, que não é tempo de edificar a casa do Senhor. E de fato, irmãos, há muito mais luz hoje e há menos justificativas para essa desculpa de não servir a Deus. Tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade nós já temos na Escritura. Deus nos dá a sua palavra, Deus nos dá os meios de graça, Deus nos dá o acesso a Ele por meio do Filho. Deus não pede para nós nada impossível, não pede que você viaje lá para Jerusalém, como o judeu tinha que fazer, até 3 vezes por ano, eles precisavam fazer isso. Deus não pede nada impossível. Deus nos pede, irmãos, que de fato edifiquemos o seu reino com oração, com edificação pela sua palavra, com as petições pela sua bênção para os meios de graça, tudo coisas que nós podemos fazer com a sua graça. Então cabe a nós ser despertados pela sua palavra e colocar mãos a obras e deixar de lado todas as desculpas e servir ao Senhor, confiar nele, saber que Ele está conosco, Ele irá cumprir toda a sua vontade e nós, irmãos, somos apenas instrumentos e todos nós somos responsáveis por essa edificação, não apenas os ministros, mas cada crente individual, cada família da igreja também tem responsabilidade nesta edificação. Irmãos, que o Senhor nos ajude, que possamos dar o lugar da palavra, do Espírito Santo. Nós devemos orar por isso, por despertamento, por reforma e avivamento. E devemos reconhecer, irmãos, que é Deus quem opera, é Deus quem abençoa, é Deus que usa a palavra como instrumento, é Deus quem envia o seu Espírito. Que não façamos isso com o braço da carne, que não dependamos jamais de nós mesmos, que possamos reconhecer que tudo é de Deus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém. Amém. Irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, poder ouvir a pregação, poder estar na tua casa. Agradecer, ó Deus, por essa igreja, agradecer porque sabemos que o Senhor tem trabalhado conosco. Temos ouvido a tua voz. Sempre que vamos à Escritura, o Senhor também tem nos dado, ó Deus, adoração doméstica e mais ainda, ó Deus, a bênção de termos uma igreja fiel ao Senhor e poder ouvir a tua voz todos os domingos, ó Deus, através da exposição da Escritura. Pedimos a bênção do teu Espírito, pedimos que o Senhor nos desperte, ó Deus, nos dê força. Ó Deus, nos dá graça para cumprirmos nossos deveres, colocarmos mãos à obra. Ó Deus, que possamos ordenar a nossa vida, deixar de lado todas as desculpas, que possamos, pela Tua graça, ter a nossa vida bem ordenada, organizada, e que o Teu lugar seja o primeiro. Ó Deus, nos dá a viver como um povo da aliança, nos dá a ter fé, nos dá as graças, ó Deus, do arrependimento, do temor do Senhor. Assim abençoa, ó Deus. Pedimos também por aqueles que ainda necessitam de uma obra da graça em seus corações. Pedimos a tua intervenção. Ilumina a mente, ó Deus, os seus corações. Quebranta-os, ó Deus. Que o teu Espírito, ó Deus, opere com a palavra e que o Senhor dê o dom da fé salvadora aos teus eleitos. Salva, ó Deus, pecadores nestes dias maus, que o Senhor os leve aos pés da cruz de Cristo. Nos dá assim uma boa semana também, ó Pai. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.